no workshop em regressão não linear do 10, que é um evento aí do núcleo de estudos de regressão, do nosso núcleo de estudos em regressão não linear aplicada. O professor Alessandro tem um perfil muito interessante que coaduna bem aí com a nossa pós-graduação. Interessante vocês prestar atenção. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Espírito Santo, fez mestrado em agronomia pela Federal de Santa Maria, e a dissertação dele, parâmetros da precisão da precisão experimental das principais culturas do Rio Grande do Sul, tendo sido orientado o professor Lindolfo Storck, que é um nome muito expressivo da Universidade Federal de Santa Maria na área de experimentação. O doutorado do professor Alessandro, em agronomia e produção vegetal, na Unesp de Jaboticabal. Erro experimental nas características de ensaios nacionais. Olha a pesquisa dele. E o orientador, Davi Banzato. Então, o pessoal aí do nosso programa que faz estatística experimental, Banzato e Conca. Banzato foi orientador do professor Alessandro. Então, vocês veem a formação que ele teve. Ele é professor, ele fez pós-doutorado no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. É professor da Federal de Santa Maria desde 98, onde é professor titular. O professor Alessandro, pelo que eu falei aqui das pesquisas deles de mestrado e doutorado, e pelas pesquisas que ele conduz, tudo voltado para experimentação agrícola, tá? Então, é muito o nosso perfil, realmente, muito interessante a experiência que o professor Alessandro tem. Então, ele é um pesquisador bastante consolidado, com densa publicação. Ele é pesquisador 1C do CNPq, consultor da CAPES como avaliador nas últimas avaliações quadrenais das Ciências Agrárias 1, ele lá estava presente. Ele é consultor do CNPq, então ele tem uma grande experiência, é um nome nacional aí em pesquisa na área de experimentação, na área de biometria, na área de estatística aplicada em ciências agrárias. Tem uma atuação forte na pós-graduação, com mais de 20 orientações de mestrado, mais de 10 de doutorado, tudo aplicado aí na área de experimentação. E densa publicação científica, fator H12, que para a nossa área aqui é expressivo. Então, Alessandro, o seu nome, você tem feito pesquisa ultimamente, eu sei disso, que a gente troca figurinhas aí, às vezes nas consultorias, às vezes nas avaliações de CNPq, voltado com aplicações de modelos não lineares na agronomia, né? Então, é uma honra falar de você aqui, sinto bastante honrado, né? Nós somos amigos, você foi presidente da RBRAS, membro do conselho, quer dizer, é uma liderança científica importante para a nossa área de biometria, então, engrandecendo aí o nosso evento. Então, fique à vontade aí para dar a sua experiência. Ok, muito obrigado, Joel, pela acolhida, né, pela apresentação. A gente fica, é um momento que a gente fica até constrangido, né, de ouvir falar de nós. E a proposta nossa, dentro da pesquisa, da experimentação, vocês vão perceber isso, inclusive, na apresentação que eu tenho para fazer hoje, é sempre tentar dar o viés o mais aplicado possível da parte experimental, com foco depois na qualificação das pesquisas nas diversas áreas da agronomia que nós atuamos. Nós temos, então, até às 15h30, eu vou pedir ao Thales um favor, Thales, quando nós tivermos com 15 horas, né, às 15 horas me dê um toque, porque eu tenho um compromisso de aula às 15h30, então, para a gente poder se organizar, inclusive, para que dê tempo para alguns questionamentos. Combinado, professor. Tá, obrigado, Thales. Quero dizer que a honra de estar aqui é toda minha, e quando o professor Joel me fez o convite, eu imediatamente aceitei, porque um pedido do Joel é uma obrigação para nós atendermos. O Joel é um grande amigo, e todos os momentos que nós também fizemos algum convite ao professor Joel, ele jamais se negou a nos auxiliar. Então, é uma honra estar aqui nesse evento promovido pelo Departamento de Estatística da UFLA, dizer que é uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro pelo público seleto que está fazendo esses minicursos, esse workshop, e depois pela qualidade, né, dos palestrantes. Então, a gente fica
também com um nível de responsabilidade muito grande. Eu vou, então, compartilhar a minha tela, dizer que essa apresentação eu já passei, então, para o Thales, da mesma forma que nós passamos na verdade, um grande script que nós usamos quando nós trabalhamos com modelos de regressão não linear dentro da área da olericultura. Então, para iniciar a nossa conversa, nós temos que definir o que é a olericultura. A olericultura, então, é uma área da agronomia que se preocupa em estudar plantas de consistência herbácea. E a origem do nome vem, então, de duas terminologias latinas, olus, que é a hortaliça, e coleri, que é cultivar. Então, a preocupação é trabalhar, né, essas plantas herbáceas, e essas plantas herbáceas são aquelas que apresentam partes comestíveis que são diretamente consumidas pelos humanos sem qualquer industrialização prévia. Então, essa é a definição de olericultura, e dentro das várias espécies, né, nós podemos passar horas e horas citando espécies comestíveis aqui que fazem parte do grupo das olerícolas. O que chama atenção em relação à olericultura? Quando eu fiz mestrado e doutorado, eu trabalhei com grandes culturas, como a gente gosta de chamar, né, que são as culturas de grãos, soja, milho, trigo, feijão, triticale, aveia e assim por diante. E quando eu cheguei em Santa Maria, me foi posto um desafio de trabalhar no grupo de pesquisa aqui em Santa Maria, da grupo de pesquisa e experimentação, com foco nas olerícolas cultivadas em ambiente protegido, porque Santa Maria, na época final dos anos 90, era um grande polo de desenvolvimento de estufas plásticas, ou seja, de ambientes protegidos para cultivo de olerícolas. Então, eu me deparei com uma nova realidade, né, de pesquisa, e começamos, então, a entender a pesquisa com olerícolas. E aí, vale a pena nós destacarmos, né, algumas particularidades com pesquisas em olerícolas. Geralmente, as parcelas são de pequena dimensão, então são parcelas de 4, 5, 6 plantas. Nós temos várias espécies olerícolas que apresentam uma característica que nós chamamos de múltiplas colheitas, ou seja, nós fazemos medições, mensurações no tempo, sempre no mesmo indivíduo. Nós temos, então, no caso específico da pesquisa que nós desenvolvemos aqui, a questão da restrição da área, porque nós trabalhamos em um ambiente protegido, ou seja, em uma estrutura física que existe uma limitação de área. É um ambiente de 10 por 20, 10 por 30, e dentro dessa área eu tenho que desenvolver uma pesquisa, realizar um experimento. E essas múltiplas colheitas geram para nós uma questão de um ponto de colheita que ainda não está muito bem definido entre essas espécies, ou seja, ele é muito subjetivo e varia muito entre espécies. Então, também gera uma questão de uma variabilidade muito grande durante as colheitas que são realizadas dos frutos ou das partes comestíveis dessas plantas. Nós temos também com isso a presença ou a ausência de frutos aptos a serem colhidos em uma determinada colheita. Ou seja, eu chego na planta e a planta não apresenta frutos aptos ainda a serem colhidos. Então, nesse momento, o valor de número de frutos colhidos e, por consequência, da massa desses frutos é igual a zero. E isso gera um banco de dados com sobredispersão, ou seja, eu tenho um problema de excesso de zeros no meu banco de dados. Isso vai gerar, obviamente, já comprovamos nos primeiros estudos que nós fizemos, uma variação muito grande entre as fileiras de cultivo e também entre as plantas dentro da mesma fileira. Então, a gente começa a pensar, poxa, o que causa essa grande variação? Então, inicialmente, as condições de instalação dos experimentos e os próprios equipamentos que nós usamos na condução desses trabalhos, as grandes injúrias que nós causamos às plantas no momento de realizar algum manejo cultural e também no momento de realizar as colheitas, porque o ato de fazer uma colheita, ou seja, de retirada de uma parte da planta, é sim uma injúria, está causando um estresse naquele indivíduo, então isso também causa variabilidade no nosso banco de dados. E uma questão muito proeminente dentro da pesquisa com olerícolas é a questão da mão de obra que é utilizada, que ela é muito intensiva, e com isso nós geramos a principal fonte de variabilidade entre as colheitas em olerícolas com múltiplas
colheitas, ou seja, com mensurações no tempo. Porque a principal fonte de heterogeneidade é exatamente o fator humano, tanto na questão da subjetividade do ponto de colheita, tanto na questão da padronização das ações que são realizadas, porque, para vocês terem uma ideia, num experimento realizado no ambiente protegido, com dimensões de 20 por 10, diariamente é movimentado, no momento da colheita, em torno de 6 pessoas para que se consiga fazer todas as colheitas no mesmo dia. E algumas colheitas são feitas praticamente de 2 em 2 dias ou até diariamente. Então, o movimento de pessoas dentro do experimento é muito grande. Isso causa a principal fonte de variabilidade. E aí, falando das colheitas de uma forma específica. Então, nós vamos agora caracterizar bem o grande problema que existe nas culturas olerícolas. Inicialmente, repetindo, a definição do ponto ideal da realização das colheitas. E aqui eu conto sempre a mesma história. O primeiro orientado que eu tive, quando nós trabalhamos com abobrinha italiana, eu disse para ele, você vai fazer a colheita das abobrinhas quando elas estiverem no comprimento de em torno de 1 palmo. 1 palmo, para mim, significava em torno de 25 centímetros, porque o meu palmo mede aproximadamente 25 centímetros. Só que eu não me dei conta que o orientado tinha quase 2 metros de altura, e o palmo dele tinha mais de 30 centímetros. E a primeira colheita que ele fez, quando eu fui acompanhar, ao final da colheita, eu me apavorei, né? Falei assim, poxa, por que tu colheu com os frutos tão grandes? Eu falei assim, mas é 1 palmo que o senhor mediu. Então, essa definição do ponto ideal dentro das olerícolas é muito subjetiva. Para vocês terem ideia, colheita de pimentão. Quando eu estou com o fundo do pimentão com cores escuras. Poxa, cor escura? Mas que tonalidade é essa? Como medir essa cor escura? Então, é um ponto ainda que não tem uma definição muito clara. Né? E como eu já disse também, nós temos várias olerícolas que apresentam uma produção escalonada no tempo. E com essa produção escalonada, nós conseguimos, então, realizar várias colheitas durante o seu ciclo produtivo. E essa questão da produção escalonada é uma característica desse tipo de espécies de olerícolas, porque apresentam maturação desuniforme. E aí é uma questão fisiológica e uma questão de hábito de crescimento. Isso vai gerar, então, frutos. Pode ter uma planta com vários frutos em diferentes estágios de maturação. Isso nós vamos mostrar uma figurinha exatamente aqui para vocês entenderem o que acontece conosco. Então, observem, eu tenho uma questão de plantas, que na sequência das colheitas eu tenho, nesse caso, 3 frutos a serem colhidos, nesse caso 2 frutos, nesse caso 1 fruto. Então, a cada colheita que eu estou realizando, a mesma planta vai gerar uma quantidade de frutos diferentes e, por consequência, uma massa de frutos diferentes. Nós temos a questão dos zeros. Então, nós temos diferentes tipos de zeros em culturas olerícolas. E aqui está um outro grande problema. Nós temos uma planta onde, ao chegar para fazer a colheita, existe um fruto caído, então esse fruto ele vai ser desconsiderado, ele passa a ser um erro experimental. Tem frutos que estão em diferentes condições de maturação. E aí vem a questão do ponto ideal, que é subjetivo. Será que esse fruto, que nós popularmente chamamos de fruto está de vez, né? Esse fruto está numa condição ideal de ser colhido? Sim ou não? Algumas vezes nós colhemos, em outros momentos talvez não colhemos, ou talvez um determinado observador vai fazer a colheita desse fruto e o outro não vai fazer. Então, isso vai gerar questões de diferentes tipos de zero. E o que nós chamamos de um zero estrutural, ou seja, nós chegamos na planta e a planta não apresenta nenhum tipo de fruto. Então, também a colheita vai ser zero, mas é um zero que não foi possível de mensurar por falta de frutos na planta. Então, isso causa a questão da medida repetida, a mensuração no tempo e essa alta variabilidade para esse tipo de espécie. Bom, como que nós começamos, então, a observar que os pesquisadores da área faziam? Bom, se é muito variabilidade, vamos fazer o seguinte, vamos somar toda a produção de frutos, vamos trabalhar com a produção total e vamos fazer uma análise da variância e análises complementares com os valores da produção total. Então, muitos pesquisadores da área da olericultura faziam e ainda fazem esse procedimento. Só que, ao você somar toda a produção individual de cada colheita,
né? Nós estamos somando também a variável número de frutos, a variável massa de frutos, mas também estamos somando a variabilidade inerente a cada uma dessas múltiplas colheitas. E aí começa a ter os problemas que nós já sabemos lá no momento de se realizar a análise da variância. Ou seja, nós temos a questão do não atendimento de pressupostos, nós temos uma questão de uma alta taxa de erro tipo 2 e toda aquela consequência, né, dessas situações não sendo atendidas no caso dos pressupostos, e uma elevada taxa de erro tipo 2, né, induzindo inferências não tão realistas, né, ou seja, induzindo que nós façamos conclusões que, na prática, elas são irreais. Então, a gente começou, no primeiro momento, a fazer uma grande caracterização com diversas culturas. Vamos conhecer o que acontece nessas culturas de múltiplas colheitas. Então, vocês começam a perceber, vou trazer aqui rapidamente um resumo para caracterizar bem o problema. Nós temos aqui pimentão em 2 estações de cultivo, observe, número de colheitas e o percentual de observações zero entre essas colheitas. Observe, em outro sistema, né, em outra estação de cultivo, então, sempre em torno de 30%, 34%, 35%, 55%. Nós vamos trabalhar aqui com tomate. Observem também o percentual diferente de valores nulos, né, de observações zero. Então, isso varia, já começamos a observar que varia entre espécies. Quando nós vamos trabalhar com feijão de vagem, também um percentual não tão elevado. Por quê? Porque ao momento que você vai colher tomate, geralmente existem tomates a serem colhidos. Quando nós vamos colher feijão de vagem, geralmente existem vagens a serem colhidas. Agora, nem sempre quando você vai colher pimentão, tem pimentão apto a ser colhido. Quando nós vamos trabalhar com uma abobrinha italiana, nem sempre a abobrinha italiana está apta a ser colhida. Observe os elevados percentuais de observações nulas, ou seja, de 0 frutos colhidos e peso 0 naquela determinada colheita. Então, isso varia entre espécies, isso varia entre estações do cultivo e isto varia entre colheitas dentro da mesma espécie, dentro da mesma estação de cultivo. Então, problema existe. E aqui nós caracterizamos para vocês terem uma ideia de como que acontece essa produção ao longo do tempo. Então, ela se inicia com uma velocidade menor, ou seja, uma quantidade de frutos menor no início do ciclo produtivo, tende a aumentar até chegar a um pico, e a partir daquele pico tende novamente à redução da produção, chegando até o final da colheita com uma baixa produção de frutos. Isso nós caracterizamos, então, com vários gráficos box plot para várias culturas, várias condições, várias estações do ano, para caracterizar bem essa variabilidade. Então, observe que nós temos um problema muito sério e que o pesquisador da área da olericultura, para resolver esse problema, fazia sempre o somatório. Vamos somar tudo, faz uma 9 e está resolvido. Bom, nós não entendemos dessa forma. Nós temos que trabalhar de uma maneira diferente para tentar evitar que a gente ocorra depois inferências irreais no momento de fazer a nossa conclusão do experimento. E aí começamos a trabalhar as estratégias então adotadas. Primeiro, vamos estimar tamanho e forma de parcela ajustada a essa variabilidade. Vamos identificar e caracterizar essa variabilidade existente entre as fileiras e entre colheitas. Vamos estudar algumas transformações de dados que possam resolver o problema de atendimento a pressupostos. Vamos usar o médio Papadax, tentando minimizar esse efeito desse excesso de zeros, né, causando essa sobredispersão no banco de dados. Então, foram várias pesquisas que nós estamos fazendo. E aí chegamos numa situação, vamos agrupar as diferentes colheitas, as colheitas sucessivas. Vamos pensar em trabalhar com bifatorial, não deu certo. Vamos tentar adequar delineamento experimental à variabilidade da fileira, funcionou. Então, nós começamos a recomendar, ao invés de usar delineamento inteiramente casualizado, usar delineamento em blocos ao acaso. Mas o mais interessante foi em 2013, quando nós começamos, então, a pensar em trabalhar com o agrupamento das colheitas sucessivas. E a ideia era definir mais adequadamente
um possível ponto de colheita. E aí nós começamos a identificar, obviamente, que quando nós fazíamos o acúmulo, ou seja, a soma dos valores das variáveis combinado com parcelas maiores, nós começamos a ter essa resposta, esse tipo de comportamento. E aí acendeu a luzinha, falou assim, olha, isso aí é uma curva tipo sigmoidal, e nós podemos então pensar, observem, com acúmulo, o que começou a acontecer com os nossos box plot, os tipos de respostas que nós começamos a enxergar. Então, nós lembramos dessa frase do Ratikovsky, quase não sai. Modelos de regressão que descrevem processos naturais geralmente têm comportamento não lineares em seus parâmetros. Então, nós vamos avançar um pouco mais esses estudos para tentar verificar a possibilidade de fazer ajustes de modelos não lineares, né, de base biológica, os nossos modelos de crescimento, para verificar se é possível trabalhar com esses dados, com essa abordagem. E aí começou, então, a cada ideia vem uma nova dúvida, né? Quais modelos nós vamos ajustar? Dentro dos modelos escolhidos, quais parametrizações nós vamos adotar no momento de fazer o ajuste? Então, elencamos, num primeiro estudo, os 4 modelos, vamos assim dizer, tradicionais. O logístico, Brody, Gompert e o von Bertalanffy. Bom, então, começamos a nos divertir a partir de 2014 com os modelos não lineares, esses 4 particularmente. E aí passamos para a etapa de escolher as variáveis que nós íamos trabalhar. Então, elencamos 2 variáveis, né, como variáveis dependentes. A primeira, número de frutos por planta, e a segunda, massa de frutos colhidos por planta. E como variáveis independentes, dias após o transplante, e uma segunda, uma soma térmica acumulada. Então, com a escolha dessas variáveis, nós trabalhamos com 4 diferentes cenários para cada um dos modelos e parametrizações que nós adotamos. Para aqueles que não são da área agronômica, é interessante, né, lembrar o que é a soma térmica acumulada. Então, o que é a nossa soma térmica diária? Nossa soma térmica diária é uma subtração da temperatura média do dia, ou seja, a diferença, aliás, a média entre a máxima e mínima, menos o que nós chamamos de temperatura base, ou seja, uma temperatura determinada e estimada para cada espécie, para cada cultivar, que abaixo dessa temperatura não há nenhum tipo de processo fisiológico na planta. Então, para cada tipo de espécie olerícola, existe uma temperatura base estimada para que a gente possa, então, calcular a soma térmica diária. E aí, sabendo quantos foram os dias, né, que decorreram do primeiro, do momento do transplante até a última colheita, nós fazemos, então, a soma térmica diária e vamos acumulando. Da mesma forma que nós acumulamos o número de frutos por planta e massa de frutos por planta, nós também fazemos o acúmulo da nossa soma térmica diária. Então, é uma variável bem realista que nos dá uma informação em nível de interpretação agronômica fantástica. E nós vamos mostrar isso para vocês mais adiante, com o foco principal também que nós vamos dar, que é a parte da interpretação dos nossos resultados. Então, os primeiros estudos, nós trabalhamos com essas 4 espécies, né, que era um banco de dados que já existia no nosso grupo de pesquisa, e começamos, então, a fazer inicialmente as estimativas daqueles modelos. Tá? Então, nos deparamos, como eu diz, a cada decisão que nós tomávamos, a cada passo que nós dávamos, chegávamos a uma nova encruzilhada. Então, decidimos os modelos, decidimos as parametrizações que nós íamos usar, decidimos quais eram as variáveis que nós iríamos trabalhar e que trabalhamos até hoje, decidimos quais eram as espécies no primeiro momento. Bom, agora nós vamos entrar dentro do software, vamos rodar e está resolvido. E estudando sempre, né, para poder entender melhor essa situação, né, essa aplicação, o que eram os modelos, quais eram suas características, enfim, nos deparamos de cara com o problema da escolha dos valores iniciais que o Valmes muito bem colocou na tarde de ontem. Os valores iniciais,
eles têm que ser muito bem escolhidos para que a gente possa ter um número menor de interações possíveis e as estimativas realmente se dirigirem ao ponto, né, ideal e exato para que a gente possa, então, ter um modelo bem parcimonioso e bem realista do que nós estamos realmente observando em nível de campo. Então, nós começamos a trabalhar, então, com a função manipulate para dar, então, como a gente diz, o chute certo, né? Tentar identificar os valores iniciais mais próximos das estimativas reais dos parâmetros que nós iríamos, num segundo momento, usando a função NLS, fazer o ajuste, então, dos nossos modelos. Num segundo momento, após, então, essas estimativas, passamos a fazer todos os testes, né, para atendimento aos pressupostos, e aqui vale ressaltar que nós estamos sempre aprendendo, né, e ontem, na parte de análise de resíduos do curso do Valmes, eu anotei e deixei em letras, como eu digo, garrafais, né, vamos também avaliar a parte gráfica, não só trabalhar com os testes de uma maneira muito engessada, né? Vamos expandir, vamos continuar fazendo os nossos testes, né, que são testes de hipótese, mas vamos também complementar informações com a parte gráfica. E nesse primeiro momento da avaliação dos pressupostos, tivemos então dois problemas. O primeiro problema, a autocorrelação dos resíduos, e o segundo, a heterogeneidade destes resíduos. Problemas muito comuns quando se trabalham com modelos não lineares. E o que nós identificamos? Que quanto mais nós realizamos colheitas, maior é a dependência dos resíduos e maior é a heterogeneidade identificada nesses modelos. Então, nós pensamos que é o momento de começar a planejar experimentos de tal forma a reduzir o número de colheitas. Mas, para fazer isso, nós temos que ter muito bem definido o ponto de colheita, onde se iniciar a colheita, onde dar um foco maior à colheita e onde nós temos que pensar em encerrar as colheitas, ou seja, encerrar o experimento talvez num período menor de tempo, para tentar fugir dessa questão do não atendimento aos pressupostos, evitando, obviamente, a questão de trabalhar com outros métodos de estimação. E aqui alguns resultados gráficos que nós conseguimos identificar dos problemas, então, da análise de resíduos, que muito bem o Valmes colocou ontem. Identificamos várias situações de assimetrias, não atendimento à normalidade, de problemas de heterogeneidade. Obviamente, nós temos, né, quanto mais colhemos, mais variabilidade, por tudo aquilo que nós já comentamos, né, a questão de, várias vezes, pessoas entrarem dentro do experimento e manipularem as plantas, as injúrias, né, todo o estresse que está causando na planta, e ela vai responder de uma maneira diferente. Então, todas essas questões que levam ao não atendimento desses pressupostos. Aqui, a questão dos resíduos autocorrelacionados. Então, o ideal, né, obviamente, seriam essas duas situações, esses dois comportamentos, o C e D, mas muito comum para nós, principalmente essa situação de uma estrutura autorregressiva, né? Porque o que nós imaginamos? Se nós temos uma colheita N, a colheita N-1, né, se ela foi zero, provavelmente na colheita N eu terei frutos a ser colhidos, e na colheita N+1 nós não teremos frutos a serem colhidos, devido a essa questão de diferentes níveis, né, de maturação desses frutos. Então, para caracterizar o problema, né, o problema estava posto aí, tá, e agora, como que nós vamos conseguir resolver essa situação? Como levar, né, todas as análises adiante, estimando, então, modelos que realmente reflitam a realidade, né, do que nós estamos observando dentro do experimento com a melhor qualidade possível de ajuste. Na sequência, né, conhecido também, então a gente não vai usar muito nosso tempo nessa questão desses procedimentos, que também Valmes e
e Tassiana já deixaram muito bem destacado nas falas anteriores deles, né? Quer dizer, nós temos que avaliar a qualidade do ajustamento, né? Esse número de iterações nós não usamos mais, mas pode ser também usado como um indicador. Os valores realistas das estimativas dos parâmetros que nós estamos trabalhando, os dois critérios de informação, o arcaico e o bayesiano, o coeficiente de determinação ajustado, né, que Valmes ontem chamou bastante atenção, que varia de acordo com o modelo que nós estamos trabalhando, a eficiência do ajuste e o desvio padrão residual. Então, são essas, né, os critérios que nós estamos usando até hoje quando se pensa em comparar modelos. E ontem também, e na segunda-feira aprendi outros, né, que a gente vai com certeza fazer aplicação daqui adiante. Então, todo esse procedimento foi naquela ideia, né, de 4 modelos com aquelas parametrizações específicas, né, com aquelas 4 tipos de combinações de variáveis para essas 4 culturas que nós estávamos estudando. Avançamos, né, estimando as medidas de não linearidade, então a não linearidade intrínseca e a paramétrica, para verificar se realmente nós estamos com uma eficiência nas estimativas dos parâmetros. Então, nós estamos trabalhando com esse critério, né, que a não linearidade intrínseca é menor do que 0,13 e a paramétrica é menor do que 0,1, né, nós temos uma boa aproximação linear daquele modelo ajustado. E confesso que todas as estimativas e ajustes que nós realizamos até hoje de diferentes combinações e espécies, felizmente nós estamos conseguindo atender a esse critério que está sendo projetado. E aqui os primeiros resultados, né, que nós conseguimos, então, com aquelas culturas que eu identifiquei para vocês, né, pimentão, aqui no caso pimentão, onde nós identificamos o modelo logístico e o von Bertalanffy como aqueles que apresentaram estimativas mais realistas, né, como diz, uma bondade de ajuste bem interessante, medidas de não linearidade adequadas, e o Gompertz e o Richard, e o Brody, no caso, eles, apesar de nós conseguirmos naquele momento fazer o ajuste, né, do modelo, né, obter as estimativas dos parâmetros, essas estimativas estavam com modelos completamente fora da realidade. Então, sem nenhum tipo de interpretação prática viável que a gente pudesse fazer inferências depois para basear uma recomendação. Então, aqui para a abobrinha italiana, também os dois modelos, tanto o logístico quanto o Bertalanffy, foram os que tiveram melhores desempenhos, vamos assim dizer. E, a partir desse momento, então, de 2015 em diante, nós elencamos, escolhemos, né, o modelo logístico, com essa parametrização, para aprofundar os nossos estudos em outras culturas. Então, avançamos e estamos hoje com resultados para morango, tomate tipo salada, berinjela, pimenta biquinho, ervilha e pepino. E trabalhando sempre, é bom destacar, que a partir desse momento nós começamos a trabalhar em experimentos com tratamentos experimentais. Até esse momento, nesses ajustes que nós estávamos fazendo até o ano de 2015, os experimentos eram ensaios de uniformidade. Então, o propósito inicial era verificar a possibilidade de avaliar, né, o ciclo produtivo de culturas olerícolas com múltiplas colheitas usando uma abordagem de modelos não lineares. Então, final de 2015, chegamos a essa conclusão que sim, era possível e aqueles modelos estavam nos trazendo informações muito preciosas. Então, vamos aprofundar um pouco mais os nossos estudos, elencamos, como eu disse, o modelo logístico e trabalhamos agora com essas culturas, agora alocando, né, dentro dos experimentos diferentes tratamentos. Por que disso? Quando nós fazemos experimentos, o grande propósito nosso para a realização daqueles experimentos é fazer a comparação dos tratamentos, ou seja, é fazer a discriminação dos efeitos daqueles tratamentos. Como eu disse no início, os pesquisadores da área da olericultura, quando se deparavam com essa condição
de culturas com múltiplas colheitas, fazia o procedimento apenas de vamos fazer a soma total da produção, vamos fazer uma análise da variância, porque o que eu quero é comparar tratamentos, né? Discriminar efeitos de tratamentos para que eu possa depois ter uma conclusão e essa conclusão ser a base para uma recomendação de ordem técnica. Então, esse é o propósito. Então, nós temos que também levar uma informação a esse pesquisador de uma outra maneira de fazer essa abordagem, de gerar essa informação, mas que avalie toda a resposta produtiva naquele ciclo produtivo dessas culturas. Então, o que nós pensamos? Vamos começar a trabalhar de uma outra forma. Vamos agora, para cada tratamento experimental que eu tenho no meu experimento, né, eu estimar os parâmetros do modelo logístico, utilizando os valores que eu tenho planta a planta, ou seja, os nossos experimentos agora não devem mais ser tratados como variável sendo representada pela média dos indivíduos que compõem a parcela. Não. E eu me lembro muito bem, fiquei muito feliz ontem na fala do Valmes, quando ele disse preferencialmente trabalhar indivíduo por indivíduo. E ele foi muito feliz na fala dele, elencando tudo que vem como benefício quando nós trabalhamos indivíduo por indivíduo. Então, a partir de 2015, nós começamos a trabalhar os nossos experimentos exatamente dessa forma. Avaliar planta a planta. Óbvio que isso dá um trabalho muito maior, né? Não tenha dúvida, mas o nível e a qualidade da informação que é gerada e as possibilidades que vêm, então, de abordagens estatísticas, quando nós temos valores observados planta a planta, é fantástico. Então, a partir desse momento, começamos a fazer as estimativas, né, desse modelo logístico para cada tratamento, utilizando os valores individuais de cada planta avaliada dentro do nosso experimento. E o que avaliamos a partir daí? Se eu consigo, então, ajustar um modelo logístico, nós vamos agora fazer as estimativas dos pontos críticos desse modelo. E esses pontos críticos têm uma interpretação biológica para nós enorme, e mais adiante eu vou destacar isso. Então, nós começamos. O ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o momento em que a taxa de produção é máxima. Perfeito. Então, é a plena produção da planta. É o momento que a planta está expressando o seu maior potencial produtivo. Perfeito. Os pontos de máxima aceleração e os pontos de máxima desaceleração, ou seja, derivadas de terceira ordem do meu modelo. Poxa, isso vai representar, então, a fase exponencial do modelo logístico. E nós já começamos a identificar que essa fase exponencial, ela comporta em torno de 60% da produção dessas plantas. Então, isso é importante para nós. Depois, o ponto de desaceleração assintótica, ou seja, aquele momento em que a aceleração da produção ela tende a se estabilizar. Ou seja, os incrementos produtivos, eles são talvez até insignificantes. Então, a gente pode pensar que talvez a partir deste momento, a partir deste ponto, eu possa encerrar o meu experimento, ou seja, não há necessidade de proceder mais colheitas, com isso eu estou reduzindo o número de colheitas, com isso eu estou favorecendo talvez o atendimento aos pressupostos, estou ganhando tempo, estou economizando recurso. E eu olhando para esses pontos críticos, falei assim, eu vou chamar de concentração da produção a diferença entre a máxima desaceleração, ponto de máxima desaceleração, e o ponto de máxima aceleração. Então, com isso, eu chamei de concentração da produção. Como eu disse, pelos nossos resultados desses trabalhos que nós estamos fazendo e já fizemos, gira em torno de 60% da produção essa concentração. Então, avançamos nesse sentido para que a gente pudesse, então, ter informações mais específicas e com interpretação biológica e prática. E aí vamos mostrar para vocês como que nós estamos trabalhando nas interpretações
desses pontos críticos conjuntamente com as estimativas dos nossos 3 parâmetros do nosso modelo logístico. Então, vamos começar pela assíntota, nosso beta-1. Obviamente, nós sabemos que se eu aumento o valor do beta-1, obviamente, eu estou com a assíntota maior. Então, aquele tratamento está produzindo mais frutos, né, em número e em massa. Quando eu aumento a minha assíntota, eu estou aumentando também o meu ponto de inflexão. Não na soma térmica ou no número de dias após o transplante, mas estou aumentando em relação a número de frutos ou massa de frutos. Quando eu aumento o valor da minha assíntota, ou seja, quando eu tenho valores maiores da minha assíntota, o que está acontecendo? Eu estou aumentando o ponto de máxima aceleração e também, no caso aqui aumentando em módulo, né, mas reduzindo, no caso, enfim, o ponto de máxima desaceleração. Não em dias após o transplante ou em soma térmica acumulada, mas sim em quantidade que eu estou trabalhando, eu estou produzindo. E a minha concentração continua exatamente a mesma. Isso quando eu tenho alterações na minha assíntota. Quando eu tenho alterações no segundo parâmetro, no beta-2. O beta-2, num primeiro momento, no modelo logístico, ele é dito como um parâmetro sem interpretação biológica. Nós acreditamos que essa interpretação biológica realmente individual, ela não existe. Mas eu posso fazer uma interpretação conjuntamente com os demais parâmetros e os pontos de inflexão, como nós vamos apresentar. Observe, com o aumento na estimativa do beta-2, eu estou deslocando a minha curva no sentido de um aumento dos dias após transplante ou soma térmica acumulada. Poxa, essa é uma informação importante, porque se eu quero um determinado tratamento que ele seja mais precoce em sua produção, ou seja, que ele produza mais rápido e que chegue até a sua assíntota num período de tempo ou de soma térmica acumulada menor, eu tenho que estar com valores da estimativa do segundo parâmetro em magnitude menor. Ou seja, se eu olhar para essas 3 curvas e cada uma dessas curvas representar um tratamento, o tratamento mais precoce é o tratamento representado por essa primeira curva. Quando eu penso na questão do ponto de inflexão, observem que segue a mesma resposta, com aumentos na estimativa do segundo parâmetro, o meu ponto de inflexão, ele não altera a sua magnitude em relação à produção, mas ele altera o tempo que ele irá gastar para chegar a esse ponto de inflexão. Então, vem a confirmar a informação dita anteriormente. Se eu quero um tratamento que ele seja mais, que ele favoreça uma precocidade produtiva na planta, o ponto de inflexão, que seria aquele ponto, né, como a gente disse, que a taxa de produção é máxima, para que ele chegue antes, seja em tempo ou soma térmica, as estimativas do beta-2 têm que ser menores. E, por fim, com a mesma interpretação, a questão dos pontos de máxima aceleração e de máxima desaceleração. Então, observe também que a concentração ela não se altera, mas a obtenção, ou seja, a chegada desses pontos, né, de máxima aceleração e de máxima desaceleração, à medida que eu aumento a estimativa do beta-2, ou que eu aumento, não, que a gente observa estimativas maiores de beta-2, né, eu vou gastar mais tempo ou mais soma térmica para a chegada desses pontos. Então, mesmo raciocínio, para tratamentos que favoreçam a precocidade, né, eu tenho que trabalhar, eu tenho que identificar valores menores do segundo parâmetro. Por fim, o terceiro parâmetro, que é a nossa taxa de crescimento, nós sabemos que quando eu aumento a minha taxa de crescimento, eu estou mudando
a inclinação da minha reta, da minha curva. Quando eu aumento, né, nesse sentido, a minha taxa de crescimento, o meu ponto de inflexão, além de aumentar, né, ele chega mais rápido, ou seja, esse tratamento ele vai favorecer que esse ponto de inflexão, para a obtenção dele, nós gastemos menos tempo, menos soma térmica acumulada. E da mesma forma, a interpretação quando se trata dos pontos de aceleração máxima e desaceleração máxima. Só que neste caso, com aumentos da nossa taxa de produção, eu aumento não só os valores, né, desses pontos, mas também eu estou alterando a magnitude do que nós chamamos de concentração. E isso aqui é interessante, porque se eu quero um tratamento que favoreça a precocidade produtiva, estimativas maiores da minha taxa de produção vão gerar esse tipo de resposta. Ou seja, eu chego mais rápido no ponto de aceleração máxima, mais rápido no ponto de desaceleração máxima e minha concentração ela é menor. Ou seja, esse pico de produção é num curto espaço de tempo. Em compensação, quando eu tenho valores menores da taxa de produção, nós achatamos essa curva, ou seja, a chegada do ponto de aceleração máxima e do ponto de desaceleração máxima, ela vai ser adiante, ou seja, vai demorar mais tempo, vai precisar de mais soma térmica, mas eu tenho uma compensação de ter uma concentração da produção num período de tempo maior. Então, essa informação para nós, agronomicamente, é extremamente importante. Porque na cabeça do produtor, o que ele quer, o produtor de hortaliça? Ele quer uma condição onde ele tem uma alta produção, o mais rápido possível, ou num determinado período de tempo onde a demanda é alta. Então, eu posso trabalhar com um tratamento que induza a precocidade e aí trabalhar com a época de transplante ou de semeadura para que possa, então, esses picos de produtividade coincidir exatamente com a época de maior demanda. Mas ele também quer ter frequência na oferta do seu produto. Então, na mesma lavoura, ou seja, na mesma horta, no mesmo cultivo, ele pode também planejar a trabalhar com um outro tratamento que não induz essa precocidade, ou seja, que tem uma curva mais achatada, um ponto de inflexão que demore um pouco mais a chegar, uma produtividade talvez um pouco, uma produção, uma assíntota um pouco menor, mas um período de concentração maior, que com isso ele vai conseguir paulatinamente, ou seja, de uma forma rotineira e sequencial, estar sempre ofertando um produto. E naquele momento onde a demanda é alta, ele tem um tratamento que induz a precocidade produtiva, a máxima produção de frutos naquele momento. Então, ele consegue atender esses dois nichos de mercado. Então, é dessa forma como nós estamos fazendo as interpretações das estimativas do modelo logístico e seus respectivos pontos críticos para basear esse tipo de informação que nós estamos gerando. Pois bem, mas falando tudo isso, nós voltamos àquela situação. O que eu quero é comparar tratamento, né? Esse é o propósito. Então, eu ajusto, eu consigo verificar que todas essas interpretações são válidas, porque eu tenho os pontos críticos, mas o que eu quero é comparar tratamentos. Então, nós partimos para a última fase da nossa pesquisa, que é fazer a comparação dos tratamentos. E aí começamos a pensar, a trabalhar com as estimativas dos intervalos de confiança via reamostragem bootstrap. E como que nós fizemos? Então, nós trabalhamos com as estimativas dos parâmetros do modelo logístico, seus respectivos pontos críticos, e geramos depois, via reamostragem, o script, por exemplo, que eu pedi para a Thales encaminhar para vocês, nós estávamos lá com 10.000 reamostragens para cada um dos modelos. Ou seja, eu estava fazendo 10.000 modelos, 10.000 pontos críticos para cada modelo, 10.000 estimativas, e com base nisso,
criar os intervalos de confiança para que a gente possa, então, visualmente fazer essas comparações, gerando gráficos com essa característica. E este gráfico aqui, e os demais que eu vou apresentar, eles são gráficos de um experimento com morango, onde o propósito do pesquisador ele era trabalhar com 4 tipos de adubos. Então, eu tinha o tratamento 1, deixa eu pegar minha cola. O tratamento 1 era um adubo organomineral. O tratamento 2 era um adubo químico. O tratamento 3 era um misto entre organomineral e químico. E o tratamento 4 era turfa mais uma combinação desse adubo misto. Então, experimento com morango, 7 colheitas realizadas, planta a planta, e sempre avaliando o número de frutos, massa desses frutos. Perfeito. Quando ele me mandou a análise da variância que ele fez, não me assustou em nada que ele me mandou a análise da variância com a soma total. E disse o seguinte: professor, eu estou desconfiado, porque eu fiz a análise estatística e está me dizendo aqui que o adubo organomineral foi o melhor. E, poxa, eu trabalho há um bom tempo com morango, com adubação de morango, e não é bem isso que a pesquisa diz para nós. Eu falei, me manda teus dados. E fiz, então, todo esse procedimento que eu comentei com vocês, e olha o resultado que nós chegamos. Que a maior assíntota não era com o tratamento 1, que é o tal do organomineral, era com o tratamento 2, que era o adubo químico. Quando nós fomos para a taxa de crescimento, nós verificamos que, a princípio, não haveria diferença, né, entre alguns tratamentos, mas observem que o tratamento 2, que é o tal do adubo químico, ele estava favorecendo a maior taxa de crescimento. É o que estava tendo a maior aceleração, né, o ponto de máxima aceleração, maior ponto de inflexão, o segundo maior ponto de máxima desaceleração, não era o maior, mas era o tratamento intermediário com o ponto de desaceleração assintótica, e era o tratamento com menor concentração da produção. Opa, então vamos agora olhar diferente para esses resultados. Fizemos, então, os gráficos de cada um desses modelos, obviamente, com os bootstrap que nós geramos. E aí estava o resultado dos gráficos. Então, a gente enxergava claramente que o tratamento 2, que é o adubo químico, era realmente aquele tratamento que, a partir de uma determinada colheita, então aqui estão os dias de cada uma dessas colheitas, então a partir da 4ª colheita era aquele tratamento que estava se diferenciando. Quando nós jogamos esse gráfico para verificar o ponto de inflexão, nós enxergamos e confirmamos que o ponto de inflexão desse tratamento 2, ou seja, sua máxima produção, estava realmente lá naquela 4ª colheita. E que os demais tratamentos também estavam ali na sua 4ª colheita, ou seja, a metade do ciclo produtivo praticamente, eu tinha a minha máxima produção, mas com um destaque muito grande para o tratamento 2, diferente do que a análise da variância com todos os valores, com o total produzido, estava mostrando para nós. Quando nós fizemos este gráfico, para mostrar, então, todos os pontos críticos, né, que foram estimados e o comportamento desses pontos críticos no passar do ciclo produtivo, ficou bem claro para nós que nós tínhamos tratamentos que estavam, em algum momento, estimulando uma produção maior nas plantas de morango e outros tratamentos que não estavam tanto assim. Então, chamando a atenção do que a gente recomendou para esse pesquisador colega, né? Se eu quero, observe, o tratamento 2, linha verde, é um tratamento que ele tem um ponto de inflexão atingido
num período de tempo maior, exatamente lá na quarta colheita. Ele está com uma máxima aceleração e uma máxima desaceleração com valores maior. Entretanto, a concentração da produção é a mais baixa de todas. Então, este é o determinado tratamento que eu tenho que aplicar nas plantas de tomate, de morango, de acordo com o planejamento que eu quero ter para oferecer o máximo de morango naquele período de máxima demanda, ou seja, quando tem a maior procura por parte do consumidor, porque aí sim eu vou ter bastante morango sendo produzido, porque esse tratamento é que estimula essa resposta nas minhas plantas. Mas se eu quero ter sempre a oferta de morango ao longo de um período, este não vai ser o tratamento que eu tenho que recomendar, não vai ser o tratamento químico, né? O melhor tratamento com esse propósito é o tratamento de número 4, de cor roxa. Por quê? O ponto de máxima aceleração dele iniciou bem ali na segunda colheita, ou seja, no início do ciclo produtivo, e o ponto de máxima desaceleração na antepenúltima colheita. O seu ponto de desaceleração assintótica foi lá na sexta colheita. O seu ponto de inflexão é próximo ali à quarta colheita. Então, observem o período da concentração da produção. Então, é um tratamento que, a princípio, ele tem um ponto de inflexão menor, uma produção menor, mas uma produção no maior período de tempo. Então, se eu quero, né, na cabeça do produtor, se eu quero ter sempre produto a oferecer, e naquele período que eu tenho uma demanda enorme, então eu preciso ter muitos frutos, eu tenho que trabalhar com 2 tratamentos no meu cultivo. O tratamento número 4, que vai dar sempre uma produção menor, mas de forma escalonada, num maior período de tempo, e o manejo do tratamento 2, que vai dar um alto pico de produção num determinado período onde a demanda pelo produto final é alta. Então, é dessa forma como nós estamos fazendo a interpretação desses modelos, né, para que realmente gere uma informação muito prática, porque esse é o propósito nosso. Então, eu fiquei muito feliz e muito tranquilo quando eu ouvi a palestra da Tassiana na segunda-feira, quando eu ouvi o minicurso do Valmes na segunda e ontem na terça-feira, né, porque eles deram um belo embasamento teórico para nós e que dá segurança para que a gente possa realmente fazer esse tipo de inferência e dar esse tipo de informação, extrair esse tipo de informação desses resultados que são gerados. Obviamente, aqui estou tratando apenas de modelo logístico, né, mas não avançamos ainda em outros modelos, né, porque também a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estamos andando passo a passo e de uma forma muito tranquila para gerar esse tipo de informação. Como considerações finais, né, a respeito... Professor. Oi, Thales. Só aproveitando, tu pediu para te avisar às 15 horas, mas... Ah, não, estamos dentro do tempo, então. Beleza. Obrigado, Thales. Obrigado. Como considerações finais, né, então eu quero, né, aproveitar, como eu disse, esse seleto público que tem colegas, professores, pesquisadores, mas também tem um número significativo de estudantes. Quero estimular vocês, né, a trabalhar com estudos nessas espécies olerícolas, que elas têm características muito próprias e, assim, é um mundo fantástico para se trabalhar com a parte estatística. Nós estamos agora começando a trabalhar de uma forma mais aprofundada na variável concentração. A gente quer confirmar, né, independente das condições que nós estamos trabalhando, do tratamento da espécie, se realmente esse percentual de 60% da produção total, se isso se confirma dentro desse período que nós chamamos de concentração da produção. A nossa ideia também é avançar com outros modelos e outras parametrizações, e aqui eu quero fazer um agradecimento de público
ao Valmes, à Tassiana, ao Thales e ao Joel, porque eu sou assim, um leitor assíduo e voraz dos artigos e dos escritos que vocês produzem, porque são essas ideias que vocês trazem que eu olho, observo, tenho confiança nessas informações que vocês estão gerando e tento, né, dentro do possível, dar uma aplicabilidade nessa área da olericultura. E estamos tentando desbravar uma nova área de estudo na parte das olerícolas, caracterizando melhor essa sobredispersão e suas interferências, não só nesses modelos logísticos, mas também em modelos truncados, que nós sabemos que podem ser usados quando eu tenho um banco de dados com uma característica de sobredispersão. Como eu sei que esse material vai ficar disponível para os participantes, então eu deixei 2 slides de referências, né, básicas que nós usamos, inclusive tem algumas referências aqui de estudos que nós fizemos e já publicamos. E, para finalizar, né, mostrar aqui algumas fotos panorâmicas, né, das nossas estruturas físicas de pesquisa aqui em Santa Maria. O professor Joel já andou aqui pelas bandas do Sul, já conhece a nossa estrutura, mas eu sempre faço questão de nas apresentações que eu sou convidado, levar essas fotos para vocês identificarem, né, o tipo de sistema que nós usamos, as estufas plásticas, os túneis baixos, os túneis altos, né, a movimentação de pessoas dentro dos nossos experimentos, as diferentes características que nós temos com essas várias culturas agrícolas, né, que são as nossas olerícolas. E vou dizer que isso é um mundo apaixonante, né? Eu até hoje nunca trabalhei com uma espécie que gerasse, ou com espécies que gerasse tanta variabilidade, tantas características diferentes como as espécies olerícolas. Então, é um convite àqueles que tenham esse intuito, que abracem essa causa. Por fim, quero fazer alguns agradecimentos também, que a gente não pode deixar de agradecer, né? A gente tem que dar o valor àqueles que nos auxiliam e que nos levam para frente. Então, ao nosso grupo de pesquisa do CNPq, chamado Experimentação, que é o grupo de pesquisa aqui de Santa Maria, no qual eu tenho também o prazer de ser o líder, e sei que se a gente chegou a esse nível, estamos trabalhando, né, com muito afinco, é devido aos colegas professores e principalmente aos estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e de iniciação científica que fazem parte do nosso grupo. Então eu tenho que fazer esse registro. A minha universidade, a Federal de Santa Maria, ao programa de pós-graduação em agronomia, no qual eu faço parte, ao departamento de fitotecnia do centro aqui das Ciências Rurais, que é onde eu estou lotado, que me cede a área experimental, me cede os funcionários, me patrocinam em relação a todos os produtos que eu uso, né, as minhas necessidades. Obviamente, né, CNPq, CAPES e FAPERGS, pelo aporte financeiro. Um agradecimento, né, pelo convite ao Núcleo de Estudos em Regressão Não Linear Aplicada, e esse convite veio pelo professor Joel, e o Thales disse no primeiro dia, né, do encontro, que vocês têm um grupo de estudos, e eu vou me convidar a fazer parte desse grupo de estudos, que eu quero aprender com vocês, né? Vocês têm, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelos colegas, professores do Departamento de Estatística da UFLA, e sempre que possível vou beber dessa fonte de conhecimento, sim, tá? Se vocês, obviamente, me permitirem. E eu quero, ao final, fazer um agradecimento especial a 3 pessoas. Infelizmente, 2 não estão aqui mais conosco, né, nesse plano físico, mas eu vou contar a história rápida, né, por que eu quero agradecer a essas 3 pessoas. A primeira pessoa está ali pelo sobrenome, vocês já devem imaginar que tem algum grau de parentesco. E essa pessoa que está no colo da dona Lula Mantovani Dalcol é esse que vos fala, com 3 anos de idade, que foi o primeiro contato que eu tive com a olericultura. Então, hoje, o seu Alessandro é apaixonado pela olericultura, é devido à dona Lula, que aos 3 anos já me levava junto com ela para ajudar a tomar conta de uma horta de praticamente meio hectare. A segunda pessoa, a foto está bem borrada, porque nós não conseguimos uma foto. Eu consegui essa imagem num vídeo de um aniversário. Professor Celso Luiz Emerli Peixoto, que foi um professor que desde o primeiro semestre do meu curso de agronomia me estendeu a mão,
né, e me convidou a ser monitor das disciplinas da cadeira de estatística dentro do curso de agronomia da Federal do Espírito Santo. E, por fim, o doutor Francisco Castro Rego, que é o professor da Universidade de Lisboa, que foi quem, em 2014, me estimulou bastante, no período que eu estava em Portugal, a trabalhar com modelos não lineares. Ele dizia para mim: esse mundo é maravilhoso, esse mundo não linear é lindo, é maravilhoso. Aplique isso nesses teus dados que você vai se apaixonar. Então, foi uma pessoa que me estimulou bastante e eu tenho que render esses agradecimentos também ao Dr. Francisco. Com isso, eu agradeço mais uma vez a paciência de todos, agradeço o convite, dizer que foi uma honra muito grande estar aqui com vocês e estou, então, à disposição para qualquer pergunta que possa vir a existir, né, por parte de vocês. Muito obrigado por enquanto. Bom, obrigado, professor Alessandro, pelo ótimo seminário, pela ótima palestra. Antes de abrir para as perguntas, gostaria de avisar o senhor, então, que na nossa próxima reunião do núcleo, com certeza, o senhor está mais que convidado a participar conosco. Bom, tenho algumas dúvidas aqui que já foram colocadas no chat. Enquanto o pessoal quiser ir colocando mais no chat ou abrir o microfone, fique à vontade, mas eu vou começar pelas duas que já estavam aqui no chat. Na verdade, a Cláudia. Você consegue ver o comentário aí, professor? A Cláudia, ok, sim. Sim, na verdade, acho que ela está mais elogiando que amplia realmente a interpretação via modelos não lineares, amplia essa conclusão, né, sobre o experimento. Perfeito. Obrigado, professora Cláudia. A professora Cláudia é professora de olericultura da Universidade Estadual Norte Fluminense, em campus do Goitacazes. É uma parceira também de longa data aqui do nosso grupo de pesquisa. Obrigado, Cláudia, pelas palavras. E do Márcio. Ah, sim, Márcio, perfeito. O Márcio pergunta, né, se eu também recomendo, né, que os ajustes sejam feitos com todos os dados ao invés da média. Com certeza. Principalmente, Márcio, se no nosso caso específico, onde eu tenho essa grande variabilidade, ou uma alta, não vou chamar de grande, né, uma variabilidade um pouco maior quando eu trabalho com as culturas olerícolas. Tá? Ao fazer a média, eu vou mascarar essa variabilidade e aí eu posso, né, talvez estar perdendo alguma informação importante para que eu tenha, na verdade, um resultado um pouco mais, vamos assim dizer, realista. Né? Ontem, né, como eu disse para vocês, né, quando o Valme estava na palestra dele, eu cheguei a dar um sorriso aqui e falei assim, olha, estou pensando igual a um dos meus mestres, né, a um dos grandes conhecedores de modelos não lineares. Quando nós trabalhamos, além de que, ao trabalhar com todos os dados, eu estou aumentando graus de liberdade, né? Então, isso, ao se fazer testes de hipóteses, é muito interessante. Tá? Então, eu continuo mantendo a informação que, se possível, dar preferência a ajuste com todos os dados. E você comentou, Alessandro, sobre o PDA, mas na interpretação gráfica lá, eu acho que eu acabei perdendo. A interpretação agronômica do PDA ali, o ponto de desaceleração assintótica, se você puder esclarecer um pouco para a gente. É que, só contextualizando, o nosso grupo também está começando a estudar essas derivadas aplicadas ao crescimento animal, crescimento de frutos, e o PDA é um dos... A gente viu os seus trabalhos sobre essa concentração, então a gente está adotando essa ideia também, mas eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente sobre o PDA. O PDA, Thales, eu ainda estou com os dois pés atrás. Né? Eu vou confessar para vocês que esse ponto de desaceleração assintótica, eu, né, apesar que na fala eu disse, olha, a partir daqui a gente pode pensar talvez em encerrar o experimento, porque estamos entrando num processo de estabilidade, não há ganhos significativos na produção, mas a planta ainda está produzindo. O animal ainda está crescendo a partir desse ponto. Né? Então, eu estou pensando em produção, né? Eu ainda estou gerando frutos. Pensando no animal, o animal ainda está ganhando peso, ainda
está crescendo em altura, em diâmetro, enfim, né, quando eu falo em plantas, né, em árvores, eu ainda careço ainda realmente de mais estudos para dar uma informação prática e agronômica dizendo, né, assertivamente, a partir desse ponto pode encerrar o experimento que tu não tem ganhos. Eu acho que não estou tão seguro ainda disso, tá? Realmente, eu concordo contigo e eu acho que vale, né, e por isso que eu disse, né, gostaria muito de participar das discussões com vocês, para a gente poder, quem sabe, juntos chegar numa interpretação prática desse ponto. Porque se nós chegarmos nessa situação, acho que aí é uma questão de fazer uma relação de custo-benefício, né? Qual é o percentual, né, que eu vou deixar de ganhar, né, ou que eu vou deixar... Claro que com o animal, né, é a questão do abate, né, mas com as plantas, no caso das olerícolas, né, o que eu vou deixar de ganhar de produção a partir desse ponto? Compensa economicamente ou não? Então, essa avaliação ainda nós não fizemos, e aí eu tenho que ter uma segurança um pouco maior para poder dar essa informação. Concordo plenamente contigo. Certo. Só dando um adendo, eu como matemático enxergo ele anulando a quarta derivada do modelo não linear, então, assim, matematicamente eu não tenho dúvidas quanto a ele, mas realmente a gente conseguia captar que a partir dali é o ponto que já não cresce mais, aí que está a dificuldade prática mesmo. Perfeito. Essa segurança eu confesso que eu ainda não tenho. Certo. Até a interpretação das estimativas estou falando do modelo logístico, né, desses 3 parâmetros, as estimativas dos 2 pontos de aceleração, né, a máxima aceleração e a máxima desaceleração, e do que eu chamei aqui de concentração, isso aí eu estou seguro. Agora, esse último, como eu disse, eu tenho ainda os 2 pés atrás. Eu acho que a gente tem que se debruçar ainda mais um pouco para ter uma informação mais consistente e confiável. Com certeza, temos caminho pela frente. Mais dúvidas, pessoal? O Carlos, se quiser comentar, Carlos. Boa tarde. Eu gostaria de comentar via áudio, se possível. Sim. Bem, inicialmente, agradecer o evento, a organização do evento e a palestra, Alessandro. Muito boa, realmente a sua didática é muito boa. Para quem não é da área de agronomia, começa a entender um pouco sobre esse fenômeno. E eu sou o professor Zarzá, sou formado em engenharia de pesca e mestre e doutorando agora em estatística, aí no departamento da UFLA e no programa de estatística da UFLA, né? Então eu aplico muito essas ideias que o senhor veio apresentando com cultivo de camarão, cultivo de peixe, e de fato isso é muito importante quando você muda a variável de produtividade, né, a massa do fruto, em custo ou lucro, em uma outra, faz essa transformação monetária, né, você pode perceber que nem sempre esse ponto de máximo crescimento, às vezes, é o ponto máximo de rendimento, de receita ou de lucro. Né? Tem um ponto máximo da biomassa máxima econômica, que no mundo animal também a gente calcula bastante, no mundo da pesca é muito calculado, e que talvez essa terceira derivada e esses outros índices seja interessante para esse universo econômico, que é uma parte que o senhor falou que também vai estar para desenvolver aí nas pesquisas, né? Perfeito. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar também com o senhor é que eu estou entrando muito nesse universo bayesiano. E uma das grandes vantagens do universo bayesiano é que esses parâmetros que o senhor calcula e depois precisa fazer uma reamostragem utilizando Bootstrap para poder calcular intervalo de confiança, no mundo bayesiano você já tem essa vantagem. E seria super interessante, por exemplo, fazer uma comparação entre qual dos 2 métodos seria interessante nessa aplicação do seu universo, sabe? Dos tomates, das abobrinhas, né? E, de repente, fazer esse comparativo
E aí, essa pesquisa, um futuro artigo, seria justamente sugerir, olha, de acordo com essa comparação, talvez esse caminho seja mais interessante, ou os dois caminhos são interessantes, e não sei qual é o melhor, qual é o pior, de fato, e quem sabe, se o senhor também estiver disponível, eu trabalho muito com a minha orientadora, a professora Isabela, e eu trabalho também muito com o Thales, então a gente tem uma forte parceria nessas pesquisas. Eu gosto de aplicar muito com camarão, com peixes, e aqui são os dados que eu tenho e que estou trabalhando, mas de repente seria super interessante a gente aplicar também com vegetal e tentar entender esse comportamento, já que o senhor já caminhou pela a estatística frequentista, né, clássica, de repente é só a gente dobrar um pouco a esquina, gerar esses modelos com a pegada bayesiana e já fazer comparativo entre esses intervalos e outros, fazer essa análise mais aplicada, acho que seria uma coisa super interessante. Perfeito, Carlos. Obrigado pelas duas considerações aí. E aí tu vai entender, e vocês vão entender as parcerias que eu tento fazer. A primeira, em relação à questão de avaliação econômica, né, eu jamais deixo de estar junto, né, estar perto e fazer parcerias com os professores da área da olericultura, especificamente, ou seja, aqueles que estão lidando com uma área específica. E, em segundo momento, agora vocês entendem por que eu me coloquei, eu me autoconvidei a participar dos grupos de discussão, né? Obviamente, eu não domino todas as técnicas, né, longe disso, mas sei que a parte da inferência bayesiana é um mundo que também pode ser muito bem navegável, né? E haja visto a apresentação da Tassiana na segunda-feira, né? Então, acredito que pode sim, e vou trabalhar, como eu sei também que a turma aí do departamento vai trabalhar no sentido dessa aproximação. Eu quero sempre digo, né, nas palestras que a gente dá, que os dados que nós geramos, eles não são os dados do Alessandro nem do grupo de pesquisa e experimentação, eles são os dados da ciência, né? Nós somos financiados com dinheiro público, e então esses dados que nós geramos, eles estão à disposição de qualquer grupo de pesquisa que queira utilizá-los, da mesma forma como é obrigação nossa fazer essa divulgação das informações que nós geramos. Então, vai ser um prazer muito grande fazer parte desse grupo tão seleto do Departamento de Estatística, que tem um foco muito específico na área de não linear. Obrigado pelas considerações, Carlos. Bom, mais dúvidas, pessoal? Bom, no mais aqui são elogios, professor Alessandro, a apresentação. Eu gostaria de te agradecer também, muito bom. Essa ideia dos pontos críticos veio no que a gente está estudando recentemente. E, bom, sim, Ben David, mais uma dúvida. Você prefere digitar ou você vai perguntar? É que precisamos liberar o professor Alessandro também, que ele tem aula daqui. Tenho aula daqui a 10 minutos. Eu quero, então, enquanto o professor Ben David está se manifestando, né, ou pelo chat, pelo jeito, dizer que estamos à disposição aqui em Santa Maria, né, na apresentação tem o meu contato de e-mail, então qualquer um de vocês que queira posteriormente, né, fazer algum questionamento, enviar sugestões, né, sugestões são sempre muito bem-vindas, não só de pesquisa, mas no próprio script que o Thales passou hoje para amanhã para vocês. Então, estamos abertos a receber qualquer crítica construtiva e sugestões de pesquisa. Ok. Será que ele está digitando? Não, pelo menos... Ah, ok. Obrigado, Ben David. Muito obrigado. Está dizendo Beleza. apenas um agradecimento. Muito obrigado. Ótimo. Então, mais uma vez, obrigado, professor. Vamos liberá-lo aí para seus compromissos e com certeza entraremos em contato para as próximas reuniões do núcleo que estamos reativando agora, né, em modo remoto. Tá bom. Eu que agradeço mais uma vez, meu muito obrigado.
Obrigado pela atenção de todos, né, e foi um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Espero ter cumprido com a tarefa que me foi designada. Um grande abraço, espero que tenham aí um encerramento de evento maravilhoso. Infelizmente não vou participar da parte final agora do minicurso do Valmes, e quero parabenizar ao núcleo por essa iniciativa. Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos encontros para tratar de regressão não linear. Tá bem? Muito obrigado e um grande abraço a todos.